Ela estava grávida de 7 meses. Tremendo na chuva gelada numa calçada de São Paulo, enquanto o marido dela brindava champanhe com a amante dentro da casa que ela construiu. Lucas achava que tinha vencido. Ele achava que Clara era só uma órfã sem dinheiro que ele podia descartar como lixo de ontem. Ele não sabia que a órfã que ele acabou de expulsar era, na verdade, a herdeira arranjada do Império Vasconcelos. Não sabia que, com uma ligação, 2 dos homens mais perigosos e ricos do mundo estavam prestes a descer na vida dele, com a força de uma bomba nuclear. Essa é a história de como um marido traidor perdeu tudo quando acordou os gigantes adormecidos. Você não vai acreditar na vingança que vem a seguir. O som da mala batendo no chão de mármore ecoou como um tiro. Não era só uma mala, era uma Samsonite vintage que Clara tinha comprado num brechó 5 anos atrás. Lá atrás, quando ela e Lucas eram estudantes famintos dividindo um apartamento conjugado na periferia. Agora parecia patética. Sentada no hall de entrada da cobertura multimilionária, com vista para o Parque Ibirapuera. Lucas, por favor, Clara sussurrou. A mão dela indo instintivamente para a barriga de 7 meses. Tá chovendo, tá quase congelando. Para onde eu vou? Lucas Sterling nem olhou para cima do celular. Ele estava usando o terno Armani sob medida que Clara tinha passado para ele naquela manhã. Parecia cada centímetro a estrela em ascensão da cena arquitetônica de São Paulo. Bonito, afiado e completamente desprovido do calor que ele costumava ter. Isso dificilmente é meu problema agora, Clara, Lucas disse. A voz dele suave e distante. Reservei um quarto para você num motel na Zona Leste por 3 noites. Considera como pacote de indenização. Pacote de indenização? A voz de Clara rachou. Sou sua esposa, tô carregando sua filha. Uma risada flutuou descendo a escada em espiral. Era um som como vidro quebrando. Bonito, mas afiado. Sofia desceu as escadas, enrolando um hobby de seda na cintura. Era o hobby de seda de Clara. Ah, querida, Sofia ronronou, andando até Lucas e passando um braço pelo ombro dele. Não vamos ser dramáticas. Todo mundo sabia que esse dia ia chegar. Lucas precisa de uma parceira que combine com a nova vida dele. Ele tá prestes a virar sócio no escritório. Precisa ser visto com alguém que entende a alta sociedade, não alguém que acha que rodízio é jantar fino. Clara olhou para Sofia. Ela era deslumbrante, inegavelmente, a filha do sócio sênior do escritório. Sofia era o bilhete de Lucas pro topo. Clara sabia do caso há 2 meses. Ela tinha tentado perdoar ele. Tinha tentado cozinhar as refeições favoritas dele. Tentado se vestir melhor. Tentado ser a esposa que ele queria. Mas ela não conseguia competir com ambição. Lucas, Clara disse, ignorando a amante. A gente prometeu, na alegria e na tristeza. Lembra quando você perdeu o emprego em 2019? Quem fez turnos duplos na lanchonete para pagar o aluguel? Quem ficou acordada a noite toda te ajudando a montar o portfólio? Eu construí essa vida com você. Lucas finalmente olhou para ela. Os olhos dele eram frios. Coisas mortas. Você foi um degrau, Clara. Um substituto temporário. Você era boa para a luta, mas não combina com o sucesso. Ele gesticulou vagamente para as leggings de gestante e o suéter enorme dela. Olha para você. Você é só comum. Sofia é o futuro. Você é o passado. Ele andou até a porta e abriu. O vento uivou, soprando chuva gelada para o hall aquecido. Sai, Clara. Meu advogado vai mandar os papéis pelo correio. Se você tentar contestar o acordo pré-nupcial, vou te enterrar em custas judiciais até você estar mendigando na rua. Clara olhou fixamente para ele. O homem que ela tinha amado por 5 anos. O pai da criança ainda não nascida dela. Algo dentro dela fraturou. Não era o coração. Esse tinha quebrado meses atrás. Era a contenção dela. Ela não gritou, não chorou. Ela simplesmente abaixou, agarrou a alça da mala surrada e olhou ele nos olhos. Você não faz ideia do que você acabou de fazer, Lucas. Ela disse baixinho. Eu fiz um upgrade. Ele zombou. Agora tchau. Ele bateu a pesada porta de carvalho na cara dela. A fechadura clicou. Um som metálico final de rejeição. Clara ficou na entrada do prédio dos jardins. O porteiro, um homem gentil chamado Henrique, que sempre tinha gostado dela, desviou o olhar de vergonha. Incapaz de encontrar os olhos dela enquanto segurava o guarda-chuva para um morador passeando com um poodle. Ele não podia ajudá-la. Lucas provavelmente tinha dado uma gorjeta gorda para ele ignorá-la. Ela andou na chuva.
A água fria encharcou o suéter dela instantaneamente, gelando até os ossos. Ela arrastou a mala 2 quarteirões, a lombar gritando em protesto, até encontrar um abrigo de ponto de ônibus. Ela sentou no banco de metal, tremendo incontrolavelmente. Ela tinha R$ 40 na conta bancária. Lucas tinha esvaziado a conta conjunta naquela manhã, garantindo ativos ele tinha chamado. Ela checou o celular, 14% de bateria. Ela rolou passando o contato de Lucas, rolou passando os amigos dela, a maioria dos quais eram na verdade amigos de Lucas, e ficariam do lado do dinheiro. Ela parou num contato que não tinha tocado em 6 anos. O nome estava listado simplesmente como A. O polegar dela pairou sobre o botão de ligar. Ela tinha jurado que nunca faria isso. Quando fugiu aos 19, ela tinha prometido para si mesma que conseguiria sozinha. Queria ser amada por quem ela era, não pelos bilhões ligados ao sobrenome dela. Queria uma vida onde as pessoas não se curvassem quando ela entrava na sala. Ela tinha encontrado essa vida com Lucas, ou assim ela pensou. Ela tinha interpretado o papel da órfã pobre perfeitamente. Contou para ele que os pais dela morreram num acidente de carro e não deixaram nada. Ela queria saber que se um homem casasse com ela, era por amor. E olha onde isso tinha levado ela. Grávida, congelando, e descartada por uma mulher cujo pai era dono de um escritório de arquitetura de médio porte. Clara riu amargamente, lágrimas finalmente se misturando com a chuva no rosto dela. Lucas achava que estava casando para cima escolhendo Sofia. Ele achava que a família de Sofia era rica. A família de Sofia valia talvez 20 milhões. A família de Clara gastava isso em estábulos de cavalos. Ela olhou para a barriga. Me desculpa, pequena. Ela sussurrou. Eu queria que você tivesse uma vida normal. Queria que você tivesse um pai. Mas não vou deixar você passar fome. Ela apertou o botão de ligar. Tocou uma vez. 2 vezes. Fale. Uma voz grave de barítono atendeu. Sem oi. Só um comando. Adriano. Clara sussurrou. Silêncio. A linha ficou morta em silêncio por 5 segundos agonizantes. Clara! A voz perdeu o tom robótico, substituído por um tom de choque absoluto. Clara, é você? Preciso de ajuda. Ela soluçou. A represa finalmente cedendo. Por favor, eu cometi um erro. Preciso dos meus irmãos. Onde você tá? A voz agora era afiada, alerta. Ela podia ouvir movimento no fundo. O som de uma cadeira arrastando para trás. O murmúrio de outras vozes parando abruptamente. São Paulo, Paulista e Augusta. Tô num ponto de ônibus. Tô grávida, Adriano, e não tenho para onde ir. Fica exatamente onde você tá. Adriano comandou. A ameaça na voz dele não era direcionada a ela, mas ela sentiu a terra tremer com ela mesmo assim. Não se mexe, se alguém te tocar diz que você é uma Vasconcelos. Tô mandando o Juliano, ele tá na cidade. Tá bom, ela sussurrou. Clara? Sim? Quem fez isso com você? Meu marido, ela disse. Lucas Sterling. Sterling? Adriano repetiu o nome como se estivesse provando um pedaço de carne podre. Ele é um homem morto andando. Dá 10 minutos pra gente. 5.000 quilômetros de distância, numa sala de reuniões com paredes de vidro em Londres, Adriano Vasconcelos desligou o telefone. A sala estava em silêncio. 12 dos investidores mais poderosos da Europa estavam olhando fixamente para ele. Eles estavam no meio de uma negociação de fusão valendo 4 bilhões de libras. Senhores, Adriano disse, levantando e abotoando o paletó. Ele tinha 1,93 m, com olhos como lascas de gelo e uma reputação de destruir empresas por esporte. A reunião acabou. Mas, senhor Vasconcelos, o CEO da firma oposta gaguejou, suando. Não assinamos os papéis, o negócio cai se não assinarmos até meia-noite. Não me importo, Adriano disse calmamente. Minha irmã acabou de me ligar, não falo com ela há 6 anos. Ele saiu da sala, deixando os bilionários atônitos. Ele tocou no fone de ouvido. Prepara o jato. Voamos para São Paulo em 30 minutos. E me consegue o dossiê de um homem chamado Lucas Sterling. Quero saber que pasta de dente ele usa. Quero saber o score de crédito dele, os segredos dele, os pecados dele. Quero saber tudo. Enquanto isso, em São Paulo, Clara se encolheu no canto do abrigo do ponto de ônibus. A chuva tinha virado temporal pesado. Os dentes dela batiam violentamente. Um grupo de adolescentes barulhentos passou, zoando dela, chutando água suja na mala dela. Ela encolheu as pernas mais perto. De repente, a rua ficou quieta. Não era um silêncio natural. Era o tipo de silêncio que comanda a atenção. Um comboio de SUVs pretos dobrou a esquina.
ignorando o sinal vermelho. Eram escalades blindadas massivas com vidros escuros. Moviam-se em falange, bloqueando duas faixas de trânsito. Carros buzinaram, mas os SUVs não se mexeram. O carro da frente freou bem na frente do ponto de ônibus. A porta de trás abriu antes das rodas pararem de rolar. Um homem saiu. Ele estava vestido num terno 3 peças carvão que custava mais que o salário anual de Lucas. Não tinha guarda-chuva, mas não parecia se importar com a chuva. Ele era terrivelmente bonito, com um maxilar afiado e os mesmos olhos escuros e intensos de Clara. Juliano Vasconcelos, o mais novo dos 2 irmãos, conhecido nos tabloides como o príncipe playboy da Faria Lima, mas conhecido nas salas de reunião como a Víbora Vasconcelos. Ele a viu instantaneamente. O rosto dele, geralmente uma máscara de indiferença arrogante, desmoronou em puro horror. Clara. Ele correu os 3 metros até o abrigo do ponto de ônibus, deslizando de joelhos no concreto gelado para ficar no nível dela. Ele arrancou o paletó do terno e envolveu os ombros tremendo dela. Meu Deus! Juliano respirou, as mãos dele pairando sobre o estômago dela. Clara, olha pra você, você tá congelando. Juliano! Ela chorou, caindo no peito dele. Me desculpa por ter ido embora, me desculpa. Shh, cala a boca, ele disse ferozmente, puxando ela apertado. Ele olhou para cima para os seguranças que tinham formado um anel protetor ao redor do ponto de ônibus, protegendo eles dos paparazzi que já estavam começando a se juntar, atraídos pela comoção. Aquece o carro agora, médico de plantão no hotel. Juliano a pegou nos braços. Ela parecia leve, leve demais para uma mulher grávida. Raiva ferveu nas veias dele, quente e ácida. Ele a carregou até os fundos do escalade. O interior era quente, cheirando a couro rico e segurança. Ele a acomodou no banco e pegou um cobertor de cachemir, envolvendo ela. Quem é ele? Juliano perguntou. A voz dele baixa. Ele serviu uma xícara de chá quente de uma garrafa térmica e segurou nos lábios dela. Lucas, ela sussurrou, tomando o chá, sentindo a vida voltar pros dedos. Ele me expulsou pela amante dele. Ele disse que eu era pobre. Disse que eu não combinava com a imagem dele. Juliano soltou uma risada sombria e incrédula. Ele disse que você era pobre? Ele não sabe, Clara disse. Ele acha que eu sou Clara Silva. Ninguém sabe. Juliano puxou o celular. Ele discou um número. Adriano, peguei ela. Ela tá desnutrida, hipotérmica e traumatizada, mas tá segura. Ele escutou por um momento, os olhos fixos no rosto manchado de lágrimas de Clara. Sim, Juliano disse no telefone. O marido é Lucas Sterling, um arquiteto. Pausa. Ah, você já achou ele? Bom, Juliano escutou de novo, um sorriso cruel tocando os lábios dele. Compra, Juliano disse. Clara olhou para cima. Compra o quê? Juliano desligou o telefone e olhou para a irmã. Adriano tá agora no telefone com o banco que tem a hipoteca do prédio onde Lucas mora. Ele também tá comprando o escritório de arquitetura onde Lucas trabalha. Juliano, vocês não podem simplesmente... Podemos e vamos, Juliano disse, acariciando o cabelo dela. Ele queria uma vida rica. Vamos mostrar para ele como riqueza de verdade parece. Vamos dar o mundo para ele, Clara. E aí, bem quando ele achar que tá no topo, vamos arrancar tudo. O carro começou a se mover, deslizando em direção ao luxo do Hotel Fasano. Descansa agora, irmãzinha, Juliano sussurrou. Os irmãos Vasconcelos estão de volta na cidade, e amanhã o inferno vem com a gente. A suíte presidencial do Fasano não era só um quarto. Era uma fortaleza de folha de ouro e veludo. Pelas últimas 48 horas, tinha sido transformada numa maternidade de alto padrão. Clara sentou na cama king size, apoiada por 6 travesseiros. A cor tinha voltado às bochechas dela graças ao soro e ao chefe particular que Juliano tinha trazido de Paris para fazer o caldo favorito dela. Doutora Ariane Thorne, a obstetra mais cara de São Paulo, dobrou o estetoscópio. A pressão sanguínea dela está estabilizando, Sr. Vasconcelos, mas o estresse foi quase catastrófico. Ela precisa de descanso absoluto. Nenhum choque. Adriano Vasconcelos estava de pé perto da janela, olhando para o Parque Ibirapuera. Ele tinha chegado 4 horas atrás, o jato dele quebrando barreiras de som sobre o Atlântico. Não tinha dormido. Parecia imaculado num terno azul marinho, mas os olhos dele queimavam com uma inteligência fria e aterrorizante. Nenhum choque. Adriano repetiu. Ele se virou para Clara.
Ouviu isso? Nada de assistir notícias, nada de checar redes sociais. Tô bem, Adriano, Clara disse suavemente, a mão dela descansando na barriga. O bebê tá chutando de novo. Adriano andou até ela e sentou na beira da cama. Esse homem, que aterrorizava primeiros ministros e dissolvia corporações com uma assinatura, olhou para a irmã com ternura dolorosa. Ele estendeu a mão e cobriu a mão dela com a dele. Por que você não nos contou? Ele perguntou, a voz dele rachando levemente. A gente tem bilhões, Clara, exércitos de advogados, segurança. Por que você se deixou viver como uma miserável com aquele inseto? Eu queria ser normal, Clara admitiu, lágrimas brotando. Mamãe e papai, eles sempre foram infelizes. O dinheiro deixava eles paranoicos. Eu achei que se eu não tivesse nada, encontraria alguém que me amasse por mim. E eu achei que Lucas amava. Por 5 anos. A gente era feliz. Éramos um time. Ele estava te usando, Juliano disse da porta. Ele estava segurando um tablet, o rosto dele iluminado pela luz azul de gráficos financeiros. Eu andei cavando as finanças dele. Ele não conheceu Sofia 2 meses atrás. Ele vem desviando dinheiro da poupança conjunta de vocês para uma conta secreta há 1 ano. Ele comprou uma pulseira Cartier para Sofia com o dinheiro que você economizou para o berço do bebê. Clara ofegou. A crueldade disso era física, como um soco no estômago. Isso não é tudo, Juliano continuou, entrando na sala. O escritório de arquitetura onde ele trabalha, Holt e Associados. O pai de Sofia, Marcos Holt, é o sócio sênior. Lucas vai ser promovido a sócio júnior semana que vem. Eles acham que acabaram de conseguir o contrato para o novo projeto Torre Hudson. Adriano levantou, abotoando o paletó. A ternura desapareceu, substituída pelo predador. Eles acham que conseguiram? Adriano perguntou. Estão esperando a aprovação final do investidor líder. Juliano sorriu. O investidor líder é uma empresa de fachada chamada Vanguard Properties. O sorriso de Adriano foi lento e tubaresco. E quem é dono da Vanguard? A gente, Juliano disse. Ou melhor, somos donos desde 10 minutos atrás. Acabei de comprar a empresa controladora. Clara assistiu os irmãos. Era uma dança aterrorizante que eles faziam. Eles eram os irmãos Vasconcelos, órfãos jovens, criados por lobos nas salas de reunião. Eles protegiam os seus com uma selvageria que o mundo civilizado não estava preparado. Então, Adriano disse, checando o relógio vintage, somos donos do projeto que faz ou quebra a carreira de Lucas. Somos donos do prédio onde ele mora. E amanhã de manhã, pretendo ser o acionista majoritário do escritório onde ele trabalha. O que vocês vão fazer? Clara perguntou, medo misturando com uma curiosidade sombria e satisfeita. Não vamos demitir ele, Adriano disse suavemente. Isso é fácil demais. Demitir ele é misericórdia. Não, Clara. Vamos fazer ele o rei de São Paulo. Vamos dar tudo o que ele sempre quis. Juliano entrou. Vamos deixar ele subir tão alto que o ar fica rarefeito. E aí, quando ele estiver no topo do mundo, olhando para baixo para todo mundo, vamos cortar a montanha debaixo dele. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Lucas Sterling estava bebendo uísque de 25 anos na cobertura dele. Sofia estava redecorando. Ela já tinha jogado fora todos os livros de Clara, substituindo por esculturas de arte moderna que pareciam metal retorcido. Amor, Sofia chamou da sala. Esse lugar finalmente parece nosso. Era tão deprimente antes, todos aqueles cobertores de brechó. Lucas riu, afrouxando a gravata. Ele se sentiu mais leve, livre. Chega de se preocupar com cupons. Chega de Clara enchendo o saco sobre economizar para a faculdade. Ele estava com Sofia agora. Fazia parte da dinastia Holt. O celular dele vibrou. Era Marcos Holt, o pai de Sofia. Lucas! Marcos parecia sem fôlego. Acabei de receber a ligação. A Vanguard Properties aprovou a Torre Hudson. Conseguimos o contrato. É um projeto de 300 milhões. Lucas quase derrubou o copo. Conseguimos? Oficialmente assinado e carimbado, Marcos gritou. E escuta, os novos investidores pediram especificamente você para ser o arquiteto líder. Eles amaram seus esboços preliminares. Disseram que você é um visionário. O peito de Lucas inchou. Eles pediram por mim? Eles querem te conhecer, Marcos disse. Tem um baile esse fim de semana, o baile de gala no MASP. Os investidores vão estar lá. Lucas, é isso, você vai virar sócio. Caramba, se isso der certo, você vai estar comandando o escritório em 5 anos.
Lucas desligou o telefone e agarrou Sofia, girando ela. Conseguimos! Ele rugiu. Sou o líder na Torre Hudson. Vou ficar famoso, Sof. Famoso de verdade. Sofia beijou ele apaixonadamente. Eu te disse, Lucas. Você só precisava cortar o peso morto. Clara estava te segurando. Olha como você tá voando agora que ela foi. Lucas sentiu uma pontada momentânea de culpa. Uma picada microscópica. Mas ele lavou com outro gole de uísque. Ele era um visionário. Ele merecia isso. Ele andou até a janela e olhou para a cidade. As luzes de São Paulo cintilavam como diamantes. Em algum lugar lá fora, Clara provavelmente estava chorando num motel barato. Era triste, claro, mas era seleção natural. Ele era o leão, ela era a gazela. Pega seu melhor vestido, Sofia, Lucas disse, olhando para o reflexo dele no vidro. Vamos pro baile de gala, e vamos ser donos dessa cidade. O baile de gala era o tipo de evento onde os guardanapos eram feitos de seda, e os seguranças eram ex-forças especiais. Era realizado no MASP. A lista de convidados era um quem é quem do poder global, magnatas da tecnologia, celebridades, e famílias de dinheiro antigo que eram donas de São Paulo desde os barões do café. Lucas Sterling nunca tinha se sentido tão importante. Ele saiu da limusine, alugada, embora tenha dito para Sofia que era carro da empresa, e ajustou o smoking. Tinha gastado 6 mil no terno. Era dinheiro que ele tecnicamente não tinha ainda, mas com a promoção vindo, não importava. Sofia estava no braço dele, usando um vestido vermelho valentino que gritava por atenção. Ela parecia bonita, mas de um jeito afiado, faminto. Ela estava escaneando a multidão procurando fotógrafos. Flashes à esquerda. Ela sussurrou, erguendo o queixo. Sorri, Lucas, você é o homem da hora. Eles subiram a grande escadaria. Lucas avistou Marcus Holt perto da entrada, conversando com um grupo de investidores japoneses. Lucas! Marcus acenou para ele. Aí está ele, o gênio por trás da torre. Os investidores acenaram educadamente. Lucas apertou mãos, as palmas suando levemente. Ele se sentia como um impostor, mas a adrenalina era intoxicante. Então, Marcus, Lucas perguntou, escaneando a sala, quem são esses novos donos da Vanguard Properties? Você conheceu eles? Pessoalmente não, Marcus admitiu, pegando uma taça de champanhe. Eles são extremamente reservados, dinheiro europeu, operam através de intermediários, mas o representante deles, um senhor Silva, disse que o presidente está voando para cá essa noite especificamente para anunciar sua nomeação. O presidente? Lucas engoliu. Vindo aqui por mim? Você é o queridinho. Marcus riu, batendo nas costas dele. Aproveita. As luzes no vasto salão diminuíram. Um silêncio caiu sobre a multidão de 500 bilionários. Um holofote iluminou o palco montado na frente da galeria. Um homem subiu ao microfone. Era o diretor do museu. Senhoras e senhores, o diretor disse, esta noite temos a honra de apresentar os novos benfeitores da ala de arquitetura do museu e os novos donos do Grupo Vanguard, que tem um anúncio especial sobre o horizonte da cidade. Lucas apertou a mão de Sofia. É isso, ele sussurrou. Showtime. Por favor, deem as boas-vindas. O diretor trovejou. Ao senhor Adriano Vasconcelos e ao senhor Juliano Vasconcelos. A sala explodiu em sussurros. O ar foi sugado da câmara. Vasconcelos. O nome atingiu Lucas como um golpe físico. Ele congelou. Todo mundo conhecia os irmãos Vasconcelos. Eles eram os Médici modernos. Não tinham só dinheiro. Tinham soberania. Eram donos de linhas de navegação, conglomerados de tecnologia. Metade dos imóveis de São Paulo. Adriano e Juliano subiram ao palco. Eles se moviam com a graça preguiçosa de predadores que não tinham inimigos naturais. Pareciam devastadoramente poderosos nos smokings sob medida. Lucas olhou fixamente. Ele tinha visto fotos deles na Forbes e no Wall Street Journal, mas vê-los pessoalmente era diferente. Eles irradiavam perigo. Obrigado, Adriano disse, a voz dele grave e amplificada, ecoando nas paredes de concreto. Meu irmão e eu estamos satisfeitos em estar de volta em São Paulo. Adquirimos a Vanguard Properties porque acreditamos no futuro dessa cidade. Juliano deu um passo à frente para o microfone. Especificamente, estamos interessados no projeto Torre Hudson. Acreditamos que requer uma visão única. O coração de Lucas martelou contra as costelas. Eles conhecem meu trabalho. Os irmãos Vasconcelos conhecem meu trabalho. Estivemos revisando o pessoal para esse projeto, Adriano continuou. E decidimos fazer do arquiteto líder o convidado de honra dessa noite.
Sofia guinchou baixinho. Vai. Ela cutucou ele. Sobe lá. Lucas deu um passo à frente, um sorriso bobo se formando no rosto dele. Ele estava prestes a andar em direção ao palco. Entretanto, Adriano disse, levantando uma mão. Percebemos que a verdadeira visão por trás do sucesso de um homem é frequentemente a parceira ao lado dele. Acreditamos em família. Acreditamos em lealdade. Lucas parou. Lealdade. Então, Juliano disse, um sorriso cruel brincando nos lábios dele. Gostaríamos de apresentar a mulher que vai cortar a fita do nosso novo empreendimento, o verdadeiro coração do projeto. O holofote se afastou do palco, varreu a multidão, cegando Lucas por um segundo. Parou no topo da grande escadaria. As portas duplas abriram. Uma mulher estava ali. Ela estava usando um vestido feito de veludo azul meia-noite, que abraçava a forma grávida dela com elegância real. Diamantes, reais, pesados, perfeitos, brilhavam na garganta e nas orelhas dela. O cabelo dela, geralmente preso num coque bagunçado, cascateava em ondas polidas pelos ombros. Ela parecia uma rainha de um mito. Era Clara. Lucas piscou, esfregou os olhos. Não, ele sussurrou. Isso não é... Quem é aquela? Sofia perguntou, com ciúmes e confusa. É uma modelo? A mulher começou a descer as escadas. Ela não olhou para o chão. Olhou direto para frente, o queixo erguido. 2 seguranças a seguiam. Conforme ela chegava mais perto, o silêncio na sala se aprofundou. Ela passou direto pela multidão atônita. Andou direto em direção ao palco. Adriano Vasconcelos desceu do pódio e estendeu a mão. O bilionário impiedoso que tinha feito homens crescidos chorarem em salas de reunião, inclinou a cabeça levemente e pegou a mão da mulher. Senhoras e senhores, Adriano disse, a voz dele ressoando com orgulho e uma fúria protetora sombria. Que eu possa apresentar minha irmã, a acionista majoritária do Império Vasconcelos, Clara Vasconcelos. O silêncio se despedaçou, câmeras flasharam como uma tempestade de relâmpagos. A sala explodiu em ofegos. Lucas sentiu os joelhos cederem. A taça de champanhe escorregou dos dedos dele e estilhaçou no chão, espirrando no vestido vermelho de Sofia. Irmã? Lucas engasgou. A palavra tinha gosto de cinza. Vasconcelos. Clara estava no palco, flanqueada pelos irmãos. Ela olhou para o mar de rostos. Os olhos dela escanearam a multidão até travarem em Lucas. Ela não sorriu, não franziu a testa. Ela olhou para ele com a curiosidade distante de uma cientista olhando para uma amostra de bactéria. Olá a todos, Clara disse no microfone. A voz dela estava firme, mais forte do que Lucas já tinha ouvido. Obrigada por virem. Tenho algumas mudanças a fazer no projeto Torre Hudson, começando pelo arquiteto. Ela pausou, deixando a tensão crescer até ficar insuportável. Mas primeiro, ela disse, os olhos dela ainda travados em Lucas. Gostaria de aproveitar a festa. Ouvi dizer que o champanhe é excelente, diferente do espumante barato que meu marido costumava comprar. A multidão riu, achando que era uma piada. Lucas não riu. Ele não conseguia respirar. Ele se virou para Sofia. O rosto dela estava pálido, a boca aberta. Você disse que ela era órfã, Sofia sibilou. Você disse que ela era ninguém. Eu achei que ela era. Lucas gaguejou. Ela é uma Vasconcelos, seu idiota, Sofia gritou, esquecendo de sussurrar. Ela poderia comprar o escritório do meu pai com o dinheiro do bolso. No palco, Juliano inclinou para o microfone. Por favor, aproveitem a noite. E Sr. Sterling, não vá embora. Temos muito a discutir. O holofote iluminou Lucas. Ele estava exposto. 500 pessoas se viraram para olhar para o homem que evidentemente tinha irritado a família mais poderosa da sala. Lucas queria correr, mas não conseguia se mover. Ele era uma mosca numa teia. E as aranhas estavam descendo. Amanhã depois do baile de gala, o sol nasceu sobre São Paulo com um brilho cruel e cegante. Para Clara Vasconcelos, acordando na suíte presidencial, a luz era uma promessa de um novo começo. Para Lucas Sterling, era uma lâmpada de interrogatório. Lucas não tinha dormido. Ele tinha passado a noite andando de um lado para o outro na sala da cobertura, atualizando freneticamente o Google. As manchetes eram implacáveis. Conto de fadas ao contrário. Arquiteto larga bilionária Vasconcelos por filha de gerente de nível médio. O erro de 1 bilhão, como Lucas Sterling deixou escapar. Império Vasconcelos adquire Holt e Associados. Aquisição hostil iminente.
Sofia estava sentada no sofá, rolando o Instagram dela. Ela tinha perdido 3.000 seguidores de um dia para o outro. Os comentários nas fotos dela eram brutais. Downgrade do século. Um usuário escreveu: imagina trocar uma Vasconcelos por uma Holt. Constrangedor. Para de andar, Lucas. Sofia disparou. Você tá me deixando tonta. A gente precisa de um plano, Lucas murmurou. Os olhos dele vermelhos de sono. Eles não podem simplesmente me demitir. Tenho um contrato, e sou o pai do filho dela. Ela não pode me cortar fora. Os tribunais vão me dar pensão. Eu me acostumei com um certo estilo de vida. Você? Sofia riu. Um som áspero e feio. Você não tem estilo de vida, Lucas. Você tem dívidas. Eu tenho estilo de vida. Ou tinha. Até você arrastar meu nome na lama. De repente, o elevador da cobertura apitou. As portas deslizaram. 3 homens entraram. Liderando eles não era Adriano ou Juliano. Era um homem de terno cinza segurando uma prancheta. Atrás dele estavam 2 policiais uniformizados. Lucas Sterling? O homem perguntou. Quem é você? Lucas exigiu, tentando reunir alguma autoridade. Você não pode simplesmente entrar aqui. Isso é propriedade privada. Na verdade, não é. O homem disse calmamente. Meu nome é Arthur Pinheiro. Represento a holding que é dona desse prédio. A partir das 9 da manhã de hoje, seu contrato de locação foi rescindido devido a uma violação da cláusula de moralidade no seu acordo de aluguel. Cláusula de moralidade? Lucas balbuciou. Isso é arcaico, vocês não podem me despejar por ter uma amante. Não estamos despejando o senhor pela amante, Pinheiro disse, checando a prancheta. Estamos despejando o senhor por falta de pagamento de aluguel. Aparentemente o cheque desse mês voltou. Os fundos na sua conta foram congelados. Lucas congelou. Ele pegou o celular para checar o app do banco. Status da conta. Bloqueada. Investigação de fraude pendente. Isso é um erro! Lucas gritou. Minha esposa... Sua esposa, Pinheiro interrompeu. Entrou com uma ordem de restrição e uma petição de divórcio. Os bens na conta conjunta foram congelados pendendo auditória forense. Parece que houve algumas irregularidades. Grandes saques feitos para comprar joias para uma terceira parte. Pinheiro olhou pontualmente para a pulseira Cartier no pulso de Sofia. Os policiais deram um passo à frente. Senhor Sterling, o senhor tem 15 minutos para desocupar o local. Leve apenas pertences pessoais essenciais. Qualquer coisa comprada com fundos conjuntos permanece pendendo a auditoria. Sofia. Lucas se virou para ela, desesperado. Liga para o seu pai. Manda ele mandar um advogado. A gente pode lutar contra isso. Sofia levantou. Ela olhou para os policiais, depois para o homem frenético e suado na frente dela. Ela olhou para a pulseira Cartier. Devagar, ela desenganchou a pulseira. Caiu na mesa de centro de vidro com um clique pesado. Não vou ligar para ninguém, Sofia disse friamente. Meu pai me ligou 10 minutos atrás. Ele foi removido de sócio sênior. Os irmãos Vasconcelos compraram o escritório. Lucas, eles são donos de tudo. Se eu ficar com você, perco meu fundo fiduciário. Sofia. Lucas estendeu a mão. Não me toca, ela sibilou, dando um passo para trás. Você mentiu para mim. Disse que ela era ninguém. Disse que você era a estrela em ascensão. Você não é nada além de um passivo. Sofia pegou a bolsa. Não olhou para trás. Andou para o elevador e apertou o botão do térreo. Lucas ficou sozinho com os policiais. 15 minutos, Sr. Sterling, o policial disse, batendo no relógio. Lucas jogou roupas num saco de lixo. As mãos dele estavam tremendo tanto que ele mal conseguia fechar o zíper. Ele pegou o laptop, a escova de dentes e o único terno que tinha comprado antes de conhecer Clara. Ele saiu da cobertura para o corredor. A porta trancou atrás dele com um clique definitivo. Ele pegou o elevador de serviço até a rua. Estava chovendo de novo, igualzinho o dia que ele tinha expulsado Clara. Ele ficou na calçada segurando um saco de lixo de roupas. Ele parou um táxi. Para onde? O motorista perguntou. Lucas abriu a boca para dizer o Fasano ou o Unique. Então ele lembrou das contas congeladas. Lembrou do dinheiro na carteira. Talvez R$60. Zona Leste. Lucas sussurrou, sentindo a bile subir na garganta. Me leva pro Motel 6. O Tribunal de Família de São Paulo era um lugar sombrio, geralmente cheio de pais com o coração partido e advogados entediados. Mas hoje, a sala 4B estava lotada. A imprensa foi barrada da sala, mas a atmosfera era elétrica.
Lucas Sterling sentou na mesa do réu. Ele parecia 10 anos mais velho. O terno dele era mal ajustado. Ele tinha perdido 10 quilos. Estava morando num apartamento de porão no centro, trabalhando como freelancer em projetos de desenho sob um nome falso, porque nenhum escritório em São Paulo contrataria o idiota que largou uma Vasconcelos. Ele olhou fixamente para a porta, esperando. Ele tinha processado por guarda. Era a última carta dele. Ele sabia que não conseguiria o dinheiro dela. O acordo pré-nupcial que os próprios advogados dele tinham redigido, achando que ela era pobre, ironicamente protegia os bens separados dela perfeitamente. Mas a criança era sangue dele. Se ele conseguisse guarda parcial, conseguiria pensão alimentícia, conseguiria um vínculo com os bilhões. O oficial anunciou. Todos de pé. A juíza entrou. E então Clara entrou. A respiração de Lucas falhou. Ela parecia espetacular. Usava um terno creme poderoso que parecia suave e afiado ao mesmo tempo. Ela se portava com uma graça que fazia as luzes fluorescentes do tribunal parecerem lustres. Mas foi o que ela estava carregando que o quebrou. Num bebê conforto preso ao peito dela, estava um bebê dormindo. Um tufo de cabelo escuro, do mesmo tom que o de Lucas, aparecia de um cobertor rosa. A filha dele. Clara sentou, flanqueada por 3 advogados que custavam mais por hora do que Lucas ganhava num ano. Adriano Vasconcelos sentou na fileira atrás dela, os braços cruzados, observando Lucas como um falcão observando um rato do campo. Senhor Sterling, a juíza disse, olhando por cima dos óculos, o senhor peticionou por guarda, 50-50 e pensão para o cônjuge. Sim, meritíssima. Lucas levantou, a voz dele tremendo levemente. Sou o pai. Tenho direito de estar na vida da minha filha. Cometi um erro no meu casamento. Sim, mas isso não deveria me impedir de ser pai. Quero ajudar a criá-la. A advogada líder de Clara, uma mulher chamada Eleonora Sharp, levantou. Meritíssima, o Sr. Sterling não quer criar a criança. Ele quer alugá-la. Objeção! O advogado nomeado pelo tribunal de Lucas gritou fracamente. Temos evidências. Eleonora continuou. O Sr. Sterling acumulou mais de R$ 200 mil em dívida de jogo nos últimos 4 meses. Temos mensagens de texto onde ele diz a um amigo, e eu cito, quando eu conseguir a criança, os Vasconcelos vão ter que me pagar para ficar quieto. Esse bebê é meu bilhete dourado. O tribunal ofegou. Lucas ficou pálido. Isso foi fora de contexto. Além disso, Eleonora disse, colocando uma pasta grossa na mesa da juíza. Temos uma avaliação de caráter. O Sr. Sterling abandonou a esposa grávida numa tempestade. Ele não tem endereço fixo adequado para um bebê. Não tem renda estável. A juíza folheou a pasta. A expressão dela ficou mais sombria a cada página. Sr. Sterling, a juíza disse, este tribunal considera sua petição ofensiva. Mas sou o pai, Lucas gritou. Lágrimas de frustração e desespero escorrendo pelo rosto. Clara, por favor, olha para mim. Sou o pai, você não pode simplesmente me apagar. Clara levantou. Ela tocou o braço da advogada, sinalizando para ela pausar. Ela andou até o banco das testemunhas. Não olhou para a juíza. Ela virou o corpo completamente para Lucas. Você não é pai, Lucas. Clara disse suavemente. A voz dela não estava com raiva. Estava só desapontada. Um pai protege, um pai sacrifica. Você jogou a gente fora porque achou que podia fazer melhor. Eu estava com medo. Lucas soluçou. Fui estúpido. Ainda te amo, Clara, eu juro. Você não me ama, Clara disse. Você ama a ideia de quem eu sou agora. Você ama o nome Vasconcelos. Mas você odiava Clara Sterling. Você odiava a mulher que cortava cupons e fazia massagem nas suas costas quando você estava cansado. Essa era a mulher que te amava. E você matou ela. Clara olhou para o bebê dormindo. Essa é a Aurora, Clara disse. Ela é linda, ela é esperta. E ela nunca vai te conhecer. Você não pode fazer isso, Lucas gritou. Posso, Clara disse. Senhor Sterling, você sabe quem detém a dívida do seu vício em jogos? Sabe quem comprou as notas promissórias dos cassinos de Atlantic City? Lucas piscou. O quê? Adriano Vasconcelos levantou na fileira de trás. Eu comprei, ele disse. A voz dele grave e ressonante. Clara assentiu. Meu irmão é dono da sua dívida, Lucas. Toda ela. A gente poderia te mandar para a prisão por fraude. Poderia penhorar seu salário pelo resto da sua vida. Poderia te enterrar. Lucas desabou na cadeira, derrotado.
O que você quer? Quero que você assine, Clara disse, deslizando um pedaço de papel pela mesa. Terminação completa dos direitos parentais. Você vai embora, nunca mais entra em contato com a gente, nunca fala com a imprensa. E se eu fizer isso? Lucas sussurrou. Então a dívida é perdoada, Clara disse. E vou te dar um cheque de 50 mil reais. Suficiente para recomeçar em outro lugar, em algum lugar bem longe, tipo no Acre. Lucas olhou para o papel, depois olhou para o bebê. Se ele assinasse, perdia a filha para sempre. Se não assinasse, ia para a cadeia, e os Vasconcelos iam esmagá-lo de qualquer jeito. Ele era um covarde, sempre tinha sido um covarde. Lucas pegou a caneta, a mão dele tremeu. Ele não olhou para Clara, não olhou para Aurora. Ele assinou o nome, Lucas Sterling, empurrou o papel de volta. Pronto. Ele engasgou. Clara pegou o papel, ela não se gabou, só sentiu um profundo senso de alívio. Tchau, Lucas, ela disse. Ela se virou e saiu do tribunal. Adriano e os advogados formaram um silêncio ao redor dela. Lucas sentou sozinho no tribunal vazio por muito tempo. Ele olhou para o cheque de 50 mil reais. Era muito dinheiro. Mas enquanto segurava, ele percebeu que não era um prêmio. Era a etiqueta de preço da alma dele, e ele tinha vendido barato. O horizonte de São Paulo tinha mudado. Perfurando as nuvens acima dos jardins, estava a Torre Vasconcelos completa. Antes, Torre Hudson. Era uma maravilha de vidro e titânio. Uma hélice retorcida que parecia um estilhaço do futuro cravado no coração da cidade. Era o prédio mais alto do hemisfério sul, e essa noite era a grande inauguração. Clara Vasconcelos estava na suíte da cobertura. A cobertura dela, ajustando a alça do vestido de seda esmeralda. Ela não era mais a garota grávida assustada tremendo num ponto de ônibus. Aos 28, ela era a CEO da Vasconcelos Arquitetura, e a mãe devotada de uma criança de 2 anos. Aurora. Você parece guerra, Clara, Juliano disse, entrando com 2 taças de Dom Perignon Vintage. E quero dizer isso como elogio. Me sinto em guerra, Clara respondeu, pegando a taça. Ela olhou para a cidade abaixo. Tá tudo seguro? A segurança tá mais apertada que o Pentágono, Adriano adicionou, entrando na sala enquanto ajustava as abotoaduras. Temos scanners de reconhecimento facial em cada ponto de entrada. A lista de convidados foi verificada. Os paparazzi estão contidos no cercadinho de imprensa 3 quarteirões de distância. Bom, Clara disse, não quero nada arruinando essa noite. Esse prédio é minha declaração pro mundo de que eu não só sobrevivi a Lucas Sterling, eu enterrei ele. Lá embaixo no saguão, a atmosfera era elétrica. O saguão era uma caverna de mármore branco e ouro, cheio de 3.000 pessoas da elite mundial, senadores, estrelas de cinema e magnatas da tecnologia se misturando, ansiosos para ver os reclusos irmãos Vasconcelos. Mas do lado de fora, nas sombras da doca de carga, uma figura observava. Sophia Holt não parecia nada com a socialite polida que tinha sido 2 anos atrás. O cabelo dela estava quebradiço e tingido de preto forte para esconder a identidade. As roupas de grife tinham sumido, substituídas por um uniforme de buffet que ela tinha roubado de um caminhão de lavanderia 1 hora antes. Depois da queda de Lucas, Sophia não tinha só perdido o status, ela tinha se tornado uma pária. O pai dela, Marcos, tinha perdido o escritório e a culpou pela destruição do legado Holt. Ele tinha cortado ela sem 1 centavo. Ela tinha passado os últimos 2 anos pulando entre apartamentos baratos e namorados abusivos. O ódio dela por Clara fermentando como veneno nas veias. Ela não queria mais dinheiro, ela queria sangue. Ei você! Um segurança gritou perto da doca de carga. Pessoal do buffet entra pela porta B. Desculpa. Sophia forçou a voz mais aguda, mantendo a cabeça baixa. Tô atrasada com a reposição de champanhe. Ela passou correndo por ele, agarrando uma bolsa pesada. Dentro não tinha champanhe. Eram 3 latas de tinta vermelha industrial e um isqueiro. Ela não tinha um plano complexo. Só queria chegar ao salão principal, correr para o palco quando Clara estivesse falando, e encharcar a rainha de gelo em tinta vermelha, enquanto gritava sobre como os Vasconcelos tinham arruinado a vida dela. Ia ser transmitido ao vivo para milhões. Ia ser a humilhação que Clara merecia. Sophia navegou pelos corredores de serviço, o coração martelando. Ela conhecia a planta do prédio melhor que qualquer um. Lucas tinha deixado as plantas na mesa da cozinha deles quando ele achava que era o arquiteto. Ela encontrou o elevador de serviço e pegou até o 80º andar. O grande salão de baile. As portas abriram.
O barulho da festa lavou sobre ela. O cheiro de perfume caro e óleo de trufa fez o estômago dela revirar. Ela saiu, misturando-se no mar de garçons movendo bandejas de aperitivos. Do outro lado da sala, um palco estava montado. E lá estava ela. Clara Vasconcelos. Ela estava rindo de algo que o prefeito de São Paulo estava dizendo. Parecia radiante, intocável, brilhando com uma felicidade que Sofia sentia que pertencia a ela. Você roubou minha vida, Sofia pensou, agarrando a bolsa. Você roubou meu Lucas. Você roubou meu futuro. As luzes diminuíram. Um silêncio caiu sobre a multidão. Senhoras e senhores, uma voz trovejou. Por favor, deem as boas-vindas à CEO da Vasconcelos Arquitetura, Clara Vasconcelos. Aplausos trovejaram. Clara andou até o pódio. Obrigada, Clara começou, a voz dela ressoando clara. 2 anos atrás, eu estava na chuva não muito longe daqui, achando que minha vida tinha acabado. Eu não sabia que às vezes você precisa ser derrubada para ser reconstruída. Esse prédio é um testemunho de resiliência. Sofia viu a abertura dela. Os seguranças estavam olhando para o palco, distraídos. Ela passou empurrando um garçom, derrubando uma bandeja de copos no chão. Crash! As pessoas se viraram. Sofia não parou. Ela correu em direção ao palco, arrancando a tampa da lata de tinta. Clara Vasconcelos! Sofia gritou, a voz dela estridente e descontrolada. Sua bruxa! Você arruinou tudo! A multidão ofegou. Clara parou de falar. Ela olhou do palco, avistando a mulher no uniforme de buffet correndo na direção dela. O tempo pareceu desacelerar. Adriano e Juliano, parados nos bastidores, se moveram instantaneamente. Eles eram rápidos, mas estavam a 6 metros de distância. Sofia estava a 1,5 metro, preparando o braço para jogar a tinta. Clara não se encolheu, não gritou por ajuda, ela simplesmente deu um passo para o lado, agarrou o pesado suporte do microfone e girou. Tac! A base do suporte conectou com o pulso de Sofia no meio do arremesso. A lata voou da mão de Sofia, girando no ar e explodiu. Não em Clara, mas toda em Sofia. Tinta vermelha espessa à base de óleo cobriu Sofia da cabeça aos pés. Ela escorregou na poça lisa e caiu no chão, deslizando direto para o pé do palco. A música parou. A sala estava completamente em silêncio. Sofia estava ali ofegando, parecendo um monstro de filme de terror, pingando em vermelho. Ela olhou para cima, limpando tinta dos olhos, e viu Clara de pé acima dela. O vestido de Clara estava impecável. Nenhuma gota tinha tocado nela. Clara olhou para a mulher que uma vez tinha zombado da pobreza dela. Sofia! Clara disse no microfone, a voz dela amplificada pelo salão silencioso. Vejo que você ainda está tentando fazer uma cena. Mas, querida, vermelho realmente não é sua cor. A multidão explodiu, não em medo, mas em gargalhadas. Começou como uma risadinha e cresceu num rugido. A elite de São Paulo estava rindo de Sofia Holt. Juliano e Adriano alcançaram o palco, seguidos por 4 seguranças. Eles levantaram Sofia pelos pés. Me larga! Sofia gritou, se debatendo, espalhando tinta por todo lado. Ela é a vilã, ela é o monstro. Tira ela daqui, Adriano comandou, a voz dele fria como a sepultura. E garante que a imprensa tire uma boa foto dela na saída. Quero essa foto em toda a primeira página até de manhã. Enquanto arrastavam Sofia, chutando e gritando. Clara não desviou o olhar. Ela assistiu até as portas fecharem. Então ela se virou de volta para a multidão. Ela alisou o cabelo. Minhas desculpas, Clara disse calmamente. Parece que tínhamos algum lixo não convidado para tirar. Agora onde eu estava? Ah, sim, o futuro. O aplauso que seguiu foi ensurdecedor. Era o som de uma coroação. A história de Lucas Sterling e Sofia Holt se tornou um conto de advertência em São Paulo. Uma lenda moderna sussurrada em coquetéis. Sofia foi acusada de agressão, invasão e tentativa de dano à propriedade. Por causa do assédio prévio dela à família Vasconcelos, a juíza não mostrou misericórdia. Ela cumpriu 18 meses na penitenciária. Quando saiu, deixou São Paulo. A última notícia que tiveram, ela estava trabalhando de bartender num bar de beira de estrada no interior do Mato Grosso, contando para quem quisesse ouvir que ela quase era dona da Torre Hudson. Ninguém acreditava nela. Lucas Sterling nunca saiu do Acre. Os 50 mil reais que Clara deu para ele acabaram em 2 anos. Ele trabalha numa loja de ferragens agora, misturando tinta e cortando chaves.
Mora numa cabana pequena sozinho. Ele tem um álbum de recortes escondido debaixo da cama. Recortes de Clara e Aurora de revistas. Ele olha fixamente para a filha que ele vendeu por uma dívida de jogo, e o arrependimento é uma dor fria e constante no peito dele. Mais fria que o inverno do Acre. Quanto a Clara, ela não só sobreviveu, ela evoluiu, nunca se casou de novo, embora não por falta de propostas. Ela descobriu que a vida dela era cheia o suficiente com o trabalho, os irmãos e a filha. Aurora Vasconcelos cresceu sabendo que era amada. Tinha a bondade da mãe e o instinto protetor feroz dos tios. Ela sabia que o pai tinha ido embora, mas nunca sentiu uma ausência, porque a família dela preenchia cada canto do coração dela. A imagem final da nossa história não é de vingança, mas de paz. É Clara sentada no terraço da cobertura dela, assistindo o pôr do sol sobre a cidade que ela conquistou. Adriano e Juliano estão jogando xadrez perto. Aurora está perseguindo uma borboleta. Clara toma um gole de chá e sorri. Ela percebe que Lucas fez um favor para ela naquela noite chuvosa. Ele não a expulsou de casa. Ele a expulsou de uma jaula. E a forçou a encontrar as asas dela. E como ela voou. E esse, meus amigos, é o fim da saga. É um lembrete brutal de que quando você cava uma cova para outra pessoa, você geralmente cai nela você mesmo. Lucas e Sofia achavam que poder era sobre dinheiro e status. Não perceberam que poder de verdade é lealdade, família e a força de ir embora quando você não é valorizada. Tenho que perguntar: você acha que a frase final de Clara para Sofia foi dura demais? Ou foi o mic drop perfeito? Vermelho realmente não é sua cor. Acho que vou estampar isso numa camiseta. Se essa história te manteve na beira do assento, por favor me faz um favor enorme. Primeiro, dá um like. Ajuda o algoritmo a encontrar mais amantes de drama como a gente. Segundo, compartilha esse vídeo com um amigo que precisa de um lembrete do próprio valor. Terceiro, se inscreve e ativa as notificações. Semana que vem, vamos mergulhar numa história mandada por um inscrito sobre uma mulher que fingiu a própria morte para pegar o marido traindo. E deu terrivelmente errado. Você não vai querer perder. Até lá, seja gentil, mas não deixa ninguém passar por cima de você.